Senhores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Meus queridos, hoje eu quero acabar a matéria que a gente estava trabalhando, as ideologias políticas do século XIX. Seu Nicolas, compartilhe aqui comigo a sua sabedoria. A gente sabe que no século XIX, de 1801 a 1900, surgiram algumas teorias políticas. A gente fala de socialismo, eu vou falar daqui a pouco de comunismo, anarquismo. Por que o século XIX, cara, foi fértil em trazer essas ideologias políticas? Por quê, cara? O que estava acontecendo naquele período que fez com que pessoas começassem a pensar ali numa configuração diferente de realidade? Será que é por causa da Bela Época? Daquela época? Tem a ver com o contexto da Bela Época, mas tá faltando molho na sua resposta. Falando molho. Da Bela Época. Karl Marx, né? Que deu a Mas, ideia. não. Mas por que esses caras tiveram essas ideias? O que estava acontecendo ali na realidade? Eles estavam achando que a burguesia estava ganhando demais. Opa, começou a ficar morno. Aí eles achavam que a burguesia estava ganhando. Mas o porquê que a burguesia estava ganhando demais? O que estava acontecendo na realidade ali? Porque a burguesia não estava trabalhando, os trabalhadores estavam trabalhando até demais, achando que a burguesia, né, que era dono das fábricas, assim e tal. Começou a ficar quente. Né? Eles que compravam a mão de obra dos pobres para poder trabalhar. Eles não estavam achando isso justo, né? Eles queriam algo igualitário. Correto, se isso fosse uma questão, cara, daria quase certo. Mas eu quero que o Matheus Melo aí complemente a sua resposta, por favor. As desigualdades, né, que aconteciam na época. Mas geradas por quê? Esqueci. Esqueceu? Juliana, Pela Revolução Industrial. essa era a palavra mágica que eu queria. Todas essas desigualdades que você está certo, vocês estão certos. Essa desigualdade, essa ânsia por uma coisa melhor tem a ver com as transformações geradas pela Revolução Industrial. A realidade da sociedade industrial é uma sociedade extremamente injusta, né? Pode colocar aí, obrigado, tá? Vocês sabem que essa nova configuração de sociedade, você tinha uma classe social que realmente ela era hegemônica, ela tinha muita grana, era a burguesia, enquanto a maioria da população, os proletariados, viviam uma condição indigna de vida. É exatamente por isso que a gente explica as ideologias que vão surgindo, né? Responda para mim, por gentileza, Dani. Uma das primeiras ideologias políticas aí, talvez a mais importante desse período, a mais determinante, foi o socialismo. O que o socialismo ele pregava enquanto princípio? Pode falar alto. A igualdade social, né? O socialismo ele parte do princípio que essa desigualdade era uma coisa que indigna, que eu, portanto, tinha que ter uma sociedade igualitária. Responda uma pergunta para mim, Paola. A primeira geração de socialistas tinha um nome. Que nome deu-se essa primeira geração de socialistas? Alguém pode tentar? Socialistas utópicos. É isso mesmo? Concorda com ele, Fabrício? Como que é o nome? Socialistas utópicos. Socialistas utópicos. Eram pessoas, meus amigos, que eram bem sonhadoras. Acreditavam numa sociedade socialista, acreditavam numa mudança, entretanto não sabiam como alcançar. Alguns, inclusive, diziam que dentro do próprio capitalismo você podia trazer mais humanidade, uma parceria ali entre burguês e proletariado. Era um pessoal que tinha esses sonhos de cooperação. Eles imaginavam a superação do capitalismo por uma via mais humanitária. Até que finalmente, quem vem trazer uma percepção mais realista das coisas? Um cara chamado Karl Marx, né? Marx ele é considerado não um socialista utópico. Alguém pode me dizer como que Karl Marx era qualificado no campo socialista? Socialista científico. Por quê? Porque Marx ele tinha uma percepção de que o capitalismo deveria ser superado e eu não sei se eu mencionei isso, mas o Marx ele era meio crítico aos socialistas utópicos. Eles diziam que os socialistas utópicos eles eram muito sonhadores, que eles acreditavam que a burguesia e os trabalhadores podiam dar as mãos e construir uma nova sociedade. Eles diziam, não, isso é ilusão. A burguesia jamais vai abrir mão dos seus próprios privilégios, né? E Marx, como vocês sabem, ele estudou
com muita profundidade o funcionamento da sociedade capitalista. E ele deu algumas características da sociedade capitalista. Vamos ver aqui quem vai responder isso para mim. Cerezo, tá melhor, cara? Tá meio zoado, né, velho? Você chegou. Seu Enzo, o Marx ele dizia que os meios de produção, as fábricas de uma sociedade industrial pertenciam a toda a sociedade, ou ele já pensava um pouquinho diferente? Pensava só por pessoas que eram donos dessas fábricas. Exatamente. Bom dia. Ah, tá. Então, segundo Marx, os meios de produção não são propriedade coletiva, são propriedade privada. Tudo bem até aqui? Marx dizia que o trabalhador que não tinha as fábricas, ele tinha que sobreviver de alguma maneira. Qual que era a maneira? Vender a sua mão de obra para a burguesia. E qual seria a alma do capitalismo? Alguém pode me dizer, segundo Marx? Fale. A busca do quê? Do lucro. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Marx dizia que para superar o capitalismo só tinha uma solução, uma revolução. Uma revolução feita por quem? Pela burguesia? Não, pelos trabalhadores. Tudo bem até aqui? Marx dizia que quando os trabalhadores tomassem as fábricas e tomassem o próprio governo, isso seria a transformação do capitalismo numa sociedade socialista. Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida, senhores? Não. Juliana, o que você está fazendo? Eu percebo que não é. Traz essa atividade aqui, deixa eu dar uma olhada. Então, vamos dar uma olhada? Deixa eu dar uma olhada. Tranquila? Estávamos então trabalhando química. Você sabe que a química ela lida com os elementos que constituem aí a matéria, não é isso? Uma matéria fascinante, matéria de ensino médio. Você nem tem ensino médio, então eu admiro a sua curiosidade, a sua vontade de aprender coisas diferentes. Eu fico realmente tocado pela sua curiosidade. Você é uma verdadeira estudante, movida pelo aquilo que tem que ser movido as pessoas, a curiosidade. Entendeu? Temos que ter uma certa organização, não é isso? Nesse momento, como você vê, não estamos numa aula de química, que eu respeito muito. Estamos numa aula de quê, senhorita Juliana? História. Então, talvez você tenha que me dar a atenção que eu mereço. Tá bom, filha? Parabéns, mais guarda, tá bom? É isso que eu gosto, uma estudante tem curiosidade. Vocês não tem nem química no currículo, mas estão química. Ano que vem, quando o professor entrar de química na sala, começar a te dar aula, eu falo, nossa, essa moça tem noções, essa moça, né? Isso é maravilhoso, é isso que eu espero de todos vocês. Vamos ao que interessa. Agora eu vou começar efetivamente a explicar algo que eu não tinha explicado para vocês. Gente, Marx, ele, do jeito dele, eu não estou dizendo que eu concordo nem que ele estava certo, mas do jeito dele, ele estabeleceu como se chegar a uma sociedade socialista. O que seria uma sociedade socialista? Uma sociedade onde os meios de produção não são particulares, eles são o quê? Coletivos. Eles pertencem a quem? Aos trabalhadores. Segundo Marx, nessa sociedade socialista haveria uma igualdade entre as pessoas, certo? Nessa sociedade de Marx também, segundo ele, o socialismo, haveria um governo de trabalhadores. Marx, nos seus livros, ele deu um nome a esse governo: ditadura do proletariado. O que seria a ditadura do proletariado? Uma organização social, um país governado exclusivamente pelos trabalhadores. Deu para entender o que eu estou falando? Mas percebam uma coisa, meus amigos. Marx dizia que o socialismo ele era melhor que o capitalismo. O socialismo, segundo Marx, traria a igualdade e o poder para os trabalhadores. Mas entendam, segundo Karl Marx, ainda não estaria bom. Daria para evoluir um pouco mais. E aí Marx ele vai esboçar uma teoria ou uma ideologia que nós chamamos de comunismo. Finalmente eu vou explicar para vocês o que é o famoso comunismo que todo mundo fala. Segundo Marx, o socialismo ainda é uma transição para chegar a uma sociedade melhor, que seria a sociedade comunista. Professor, mas como seria esse tal de comunismo que todo mundo fala? Segundo Marx, depois que os trabalhadores tomassem o poder e tivessem o poder, nós teríamos o socialismo.
As pessoas se acostumariam com a igualdade. As pessoas se acostumariam com uma sociedade onde haveria uma igualdade muito grande, mas haveria um governo de trabalhadores. À medida que o tempo fosse passando e esse socialismo ele fosse se entranhando na mentalidade das pessoas, nos costumes, na política, na economia, Marx ele dizia o seguinte, que aos poucos tudo estaria tão bem colocado que as pessoas começariam a perceber que não haveria mais necessidade de um governo, não haveria mais classes sociais, tudo seria igualitário e não haveria mais governo. Essa sociedade sem governo e sem nenhuma classe social é o que Marx chamaria de comunismo. Deu para entender? Então percebam, o comunismo ele seria uma evolução do socialismo. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? No socialismo você tem uma sociedade onde você tem um governo de trabalhadores, a ditadura do proletariado, e aí você ainda haveria a necessidade de você dissolver as classes sociais. No comunismo esse trabalho já estaria pronto, não haveria mais governo e haveria uma igualdade plena sem classe social. Opinião pessoal? Viagem, um pouquinho de viagem de Marx, na minha opinião. Mas na verdade Marx, gente, ele escreveu pouco sobre o comunismo. Por quê? Porque ele se dedicou a escrever sobre o capitalismo, depois socialismo, e quando ele começou a desenvolver melhor a teoria sobre o comunismo, o que aconteceu com Marx? O que acontece com todo mundo? O que aconteceu com Marx? Ele morreu. E aí ficou meio que, no princípio, a teoria dele sobre o comunismo. Deu para entender? Agora, para acabar essa matéria, eu vou explicar para vocês uma ideologia que surgiu junto com o socialismo e junto com o comunismo, mas não foi uma teoria escrita por Marx. E ela também não é chamada de socialismo. Eu poderia dizer para vocês que ela é uma prima do socialismo. É uma teoria que nasceu do mesmo jeito que o socialismo. Uma teoria que surgiu criticando a desigualdade, criticando o capitalismo, dizendo que essa sociedade onde a burguesia tinha tudo e o proletariado não tinha nada, era uma sociedade injusta. Então, portanto, essa teoria que eu vou dizer, ela tem a mesma insatisfação e a mesma origem do socialismo. Qual é o nome dessa teoria? O anarquismo. Vocês já ouviram falar sobre o anarquismo? Já ouviram? Eu vou ter que fazer um símbolo na lousa. Deixa a gravação aí, não tem importância, mas eu preciso fazer o símbolo na lousa, que é um símbolo que eu acho que a maioria de vocês em algum momento já viu. Vocês já viram esse símbolo? Em algum muro, em algum lugar por aí? Já viu, seu Edson? Eu já vi em jogos. Já viu, filho? Esse símbolo, esse A estilizado, é o símbolo do anarquismo. O que prega o anarquismo? O anarquismo ele prega o fim do capitalismo. Professor, então o anarquismo ele é igual ao socialismo do Marx. Nesse ponto ele é igual. Mas o que diferencia o socialismo de Marx do anarquismo? A proposta. Qual é a proposta do socialismo? Os trabalhadores devem tomar o poder, correto? O anarquismo ele não concorda com isso. O que defende os meus colegas? Eu tenho amigos anarquistas. O que defende os colegas anarquistas? Eles dizem o seguinte, que toda autoridade e todo o poder ele corrompe. Ele vai dizer que numa sociedade justa, uma sociedade que traga felicidade, um ser humano não deve se sobrepor a outro. Um ser humano não deve ter poder sobre o outro de maneira alguma. O que prega o anarquismo? A autogestão. O que é a autogestão? As pessoas devem ser livres para fazer aquilo que elas têm vontade de fazer. E nesse sentido eu digo para vocês que o anarquismo ele é totalmente contrário a qualquer ideia de autoridade. E quando eu falo autoridade, meus amigos, é autoridade em todos os sentidos. Autoridade religiosa, autoridade política, autoridade familiar, autoridade nas relações. Um ser humano não deve, em hipótese alguma, mandar em outro. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? É claro que é uma ideia muito ousada,
É uma ideia que pressupõe uma mentalidade totalmente diferente. Você não vai fazer as suas obrigações porque alguém manda em você. Você vai fazer o que tem que ser feito porque você, segundo os anarquistas, porque você entende que aquilo precisa ser feito. Eu vou chegar no meu horário correto na escola, não é porque a escola manda eu chegar, mas é porque eu entendo que eu tenho que chegar no horário para que as coisas aconteçam. É claro que isso é... Vocês podem falar, professor, isso é muito utopia, né? Isso é utópico. Realmente, tem um aspecto utópico que isso pressupõe uma mentalidade que eu não vejo nas pessoas. Mas o anarquismo, ele prega isso. Se vocês querem a minha opinião pessoal sobre o anarquismo, eu acho que esse aspecto ele é bastante utópico. Porque para que isso acontecesse, você teria que ter uma mentalidade coletiva muito mais forte, um senso de responsabilidade que infelizmente eu acho que não existe. Entretanto, eu gosto muito dos textos anarquistas quando eu leio sobre a questão da autoridade. Textos maravilhosos. Por exemplo, na luta das mulheres, os textos anarquistas eles são maravilhosos. Eles vão falar sobre a sociedade patriarcal, a maneira como os homens eles dominam ali a mentalidade, os comportamentos. Eu acho muito interessante. Os textos que abordam também a questão da religiosidade, eu acho que são interessantes. Textos políticos eu acho que são interessantes. O que eu não gosto muito do anarquismo é quando eles propõem a sociedade. Eu acho que é muita viagem, entendeu? Mas isso é uma opinião pessoal. Por exemplo, vamos tentar ilustrar o pensamento anarquista. A Érica entra aqui e fala assim: olha gente, eu quero que escolha 2 pessoas da sala para representar a sala, os representantes. Vocês vão votar nos representantes. Se tivessem anarquistas nessa sala, eles seriam contra essa votação. Como se conta? Eles não acreditam que uma pessoa possa representar outra. Eles dizem assim: se eu voto em você para me representar, eu estou tirando a minha liberdade, estou dando para você falar por mim. Eles não concordam com isso. Eles acreditam na autogestão. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Então, com isso, meus amigos, nós acabamos... Professor, como que você diz a diferença entre comunismo e anarquismo? A diferença ela é muito sutil, porque o comunismo ele vem de uma ditadura do proletariado, certo? Então, uma situação em que você tinha o poder ali você tinha o poder dos trabalhadores e agora você tem o Estado, correto? O anarquismo, nem o Estado existe. Nem o Estado, essa ideia de eu sou de um Estado, apesar de não ter um governo, mas existe uma estrutura chamada Brasil e nós devemos ali seguir essa estrutura. O anarquismo ele parte do princípio que as próprias bandeiras são símbolos de poder. Então, entendeu? O anarquismo ele prega uma coisa meio internacionalista. Embora Marx, é preciso que eu diga, Marx, quando ele faz o seu livro Manifesto Comunista, o Manifesto Comunista ele começa com uma frase: proletários do mundo, univos. Univos para quê? Para fazer a revolução. Então Marx também acreditava no movimento internacional. Só que Marx ele nunca falou assim, não tem que ter país. Não, ele não é precisado. O anarquismo, até a ideia de organização política, o Estado, é uma ideia que o anarquista ele não vê com bons olhos. Então, ele tem um sentido libertário maior do que aquilo que o Marx colocou. Na verdade, os anarquistas eles criticam muito o socialismo de Marx. Eles falam inclusive assim, quando você tem uma ditadura burguesa e agora Marx propõe uma ditadura do trabalhador, segundo os anarquistas, você está trocando 6 por meia dúzia. São pessoas mandando em muitas e do outro lado você vai ter pessoas mandando em muitas, do mesmo jeito, né? Inclusive o Marx tem uma crítica ao Marx que fala mais assim, o revolucionário ele vai até o momento em que ele está no poder, depois que ele está no poder ele se torna um novo ditador. Então os anarquistas eles fazem essa crítica, eles não concordavam com esse negócio de ditadura de proletariado, eles achavam que isso também era o poder. Deu para entender, filha? Alguma dúvida, senhores? Senhores, com isso, felizmente, nós acabamos a matéria. Muito obrigado.